Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui no nosso segundo encontro, essa transmissão online. Quero reiterar que tenho sentido muita saudade de vocês. Eu sei que esse momento vai passar, em breve podemos estar aí nos abraçando, compartilhando, falando como foi esse tempo, né? Na semana eu mandei um vídeo para encorajá-los também. Espero que vocês que tenha chegado até vocês. Se não, pode pedir para o seu líder de igreja em casa que ele vai, né, te facilitar, tá bom? O tema de hoje é Deixo-lhes a paz. Eu queria que vocês começar essa transmissão pedindo para que vocês abram João 14, né, no versículo 27. Vou compartilhar com vocês. Diz o seguinte: deixo-lhes a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Queria convidá-los a uma oração. Pai, que reconfortante é escutar essas palavras, que o Senhor nos promete uma paz que esse mundo não pode dar. Pai, que não são as riquezas, que não são governos, leis. Pai, que nem é uma paz que vem de uma situação ideal, a paz que vem do Senhor, Pai. Uma paz impossível de encontrar nas coisas deste mundo. Pai, eu oro para que nesse momento onde estamos inquietos, rogamos ao Senhor por essa paz. Pai, queremos ter essa paz. Pai, essa paz de saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe de nossa vida. Pai, saber que o Senhor está cuidando de nossos irmãos que trabalham na saúde, nossos irmãos que trabalham na área de segurança, nossos irmãos que trabalham em atendimento ao público, em áreas essenciais. Pai, que muitas vezes nós nem pensamos, mas que também estão passando por esses desafios. Nossos irmãos idosos, Pai, nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, clamamos para que o Senhor os proteja e para que também eles tenham paz, Pai. Oro também, Senhor, por todas as pessoas que são autônomas, que necessitam dos seus trabalhos, que devido a essa pandemia estão sofrendo, as receitas estão caindo. Clamamos ao Senhor por eles, que no meio de todas as inseguranças e dos medos, possamos encontrar a paz que vem do Senhor. Pai, traz paz aos empresários, traz paz aos funcionários. Eu sei que muitos irmãos estão com medo de perder seus empregos. Não só nossos irmãos, mas nossos amigos, parentes. Temos escutado tantas notícias desanimadoras. Nos ajuda a lembrar sempre que o Senhor é aquele que sustenta, Pai. Que nenhum fio de cabelo cai de nossas cabeças sem que seja a Tua vontade. Que o Senhor é aquele que dá o alimento, é aquele que sustenta a nossa alma, o nosso corpo, Deus. Muito obrigado. E oro, Pai, para que Teu Santo Espírito agora, nessa reflexão, nos dê ânimo, encorajamento e discernimento, Deus, para passar por essa situação e dar um testemunho de quem é o Senhor para nós, para que esse mundo te conheça. Louvado seja o Senhor. Me usa, por favor, para encorajar meus irmãos e todo aquele que está escutando. Em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, voltando à Escritura, no meio de uma situação difícil, né? E João tem sido um livro que tem me chamado a atenção, porque, principalmente os últimos capítulos, né? Como eu falei na semana, Jesus começa a confrontar, começa a ser mais explícito sobre o que iria acontecer com ele. E ele começa a falar das dores, né, das aflições, mas ele fala de paz, né? Uma paz que vai além do nosso entendimento. A paz que só Ele, só Cristo pode dar. Você tem acompanhado, né? Acredito. Eu também tenho. A gente escuta várias pessoas falando na televisão, né? Você encontra profissionais de saúde falando uma coisa, você encontra profissionais de saúde falando outra coisa, você vê uma briga política, você vê diversos comentários, aí você recebe um vídeo no YouTube, aí você recebe um vídeo no WhatsApp, uma mensagem. Então há tanta confusão. E às vezes eu sinto que nós queremos escutar algo que nos vai trazer paz e você não vai encontrar. A paz verdadeira, ela só está em Cristo Jesus, irmão. Nós precisamos dessa paz para ter discernimento, né? Pedir a direção. E de tanto escutar as coisas, eu comecei a ficar aflito. Falei, não, eu vou parar. Eu parei de ouvir televisão, né, os noticiários. Eu estou focando na minha relação com Deus, porque eu quero ter essa paz, né? Eu quero poder sair dessa situação
sabendo que apesar das dificuldades e talvez das consequências, eu tenho um Deus que me ama e que cuida de mim, e você também tem. Então, Jesus fala e ele nos deixa essa paz, e aí prossegue, né? A gente vai acompanhando em João, e eu queria pedir que você fosse lá em João 16, né? No versículo 32, Jesus continua falando sobre essas questões de paz, né? Algo que nós estamos querendo tanto. E lá no versículo, no capítulo, em João 16, no capítulo 16, no versículo 32, ele diz o seguinte: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Pensando nessa escritura, né, como eu falei, está chegando, o ministério de Jesus está chegando no clímax, que é a cruz, que é a sua morte, que é a ressurreição. E nós vamos falar também sobre a Páscoa, né, nos futuros encontros aqui. E o que eu vejo aqui na situação onde os discípulos ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo, Jesus ele fala sobre o futuro, ele fala: olha, quando acontecer as coisas que precisam acontecer comigo, vocês não vão dar glórias a Deus, vocês vão se afastar, vocês vão me abandonar. Até você que fala que não vai me abandonar, né? Ele sabia que os discípulos falariam isso e o abandonariam. Então, imagina quando isso de fato aconteceu, o desânimo que os discípulos sentiram, o medo, né? Puxa, bem que Jesus falou, eu o traí, ele era a minha esperança, agora ele está morto. Então, esse era um cenário triste, né? De falta de paz. E Jesus falou: neste mundo vocês terão aflições. Tenham ânimo, eu venci o mundo. E, irmãos, as aflições chegaram. Eu sei que cada um tem vivido algum tipo de aflição, mas desse jeito, com todo mundo de uma vez, é interessante, né? Porque o cristão ele não está livre das aflições. A aflição chegou e Jesus nos tinha avisado sobre isso, mas o que eu queria hoje é que você entenda que essas coisas já estavam previstas, vão acontecer outras coisas mais. Mas o que nós temos em Cristo é essa segurança que nele nós vamos encontrar paz. Neste mundo, aflições, mas nele, mesmo nesse mundo, teremos paz. A paz ela não se encontra numa situação econômica favorável. A paz ela não vai se encontrar somente na cura. Isso é uma falsa paz. A paz ela se encontra em Cristo. Eu estive pensando com tudo isso que aconteceu, onde de fato eu tenho colocado a minha paz, né? Como eu lido com as aflições. Essas escrituras, irmãos, elas têm tomado uma proporcionalidade muito grande em nossas vidas. Ela parece que saiu da teoria e começa a ser uma prática, porque às vezes você lê isso e você fica, poxa, é verdade, né? Nas aflições, a paz vem em Cristo, você até recomenda para outro, mas quando ela chega, é nesses momentos que nós vemos o quanto nós estamos buscando a esse Jesus que nos traz a paz. Como você tem lidado com as aflições, né? O que as aflições têm revelado sobre o seu conceito de paz, de esperança? A minha esperança é que tudo termine bem sempre. E se não terminar, Deus falhou? Será que a sua palavra falhou? A gente tem que admitir que é fácil, muito fácil ter uma falsa esperança, né? Geralmente a gente coloca muita esperança no futuro, né? A gente fica preocupado, puxa, e a minha aposentadoria? Então tem que trabalhar, porque se eu tiver uma boa aposentadoria, eu vou ter uma paz, né? Eu vou estar em paz. Se eu tiver, aí a gente faz planos para o futuro, né? Se eu colocar meu filho numa boa escola, se eu fizer um curso, e isso a gente sempre fala, né? Mas hoje, irmãos, a gente não consegue fazer plano para a semana, a gente não sabe daqui mês que vem como que vai ser. Nós nem estamos falando de um futuro longo, estamos falando de fazer planos agora. Olha só a que nível nós chegamos, né? A que nível nós chegamos de perda de esperança. É nessa hora que escrituras de Jó, né? Quando a gente vê Jó passando por situações assim rápidas, difíceis, né? Aconteceu tudo muito rápido.
A gente vê também escrituras como Abacuque falando, olha, ainda que acabe tudo, eu vou continuar louvando ao Senhor. Jeremias, né, em suas lamentações. Essas escrituras fazem muito sentido agora e elas precisam fazer sentido em nossas vidas. 1 Coríntios 15, 19, só para citar, né, o que Paulo diz, mas a gente vai continuar o estudo em João, mas em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Então, irmãos, a nossa esperança não deve ser, nossa esperança em Cristo não deve ser para esse mundo. Não deve. Se você se tornou um cristão, na esperança que tornar-se um cristão daria esperança para este mundo, você não entendeu o chamado de Cristo. Nós precisamos sim ter esperança em Deus, ainda que estejamos neste mundo com as aflições nos chegando, mas entendendo que nós somos peregrinos. Deus ele não se alimenta das nossas esperanças para dar esperança ao mundo. Ele não olha o que o mundo precisa para sentir esperança, mas ele sabe o que o mundo precisa de fato para que tenha esperança. Pensando um pouco nisso, eu lembrei aqui dos discípulos no caminho de Emaús. Né? Lembra que eu estou falando aqui, o contexto é Jesus no ápice do seu ministério, indo à cruz, e depois a gente sabe que ele vai, ele é torturado, ele é julgado, ele é condenado, morre numa cruz e ressuscita. Só que antes da ressurreição tem aquele período de incerteza, né? O nosso mestre morreu, o que vai acontecer? O Messias, né? Aquele que ia trazer a redenção de Israel, e eles acreditavam numa redenção física, né, para este mundo. Você pode ver isso lá em Lucas 24, 21. Quando Jesus está lá no caminho de Emaús, o que acontece? Os discípulos comentam, né? Jesus ele vê os discípulos caminhando, sentido contrário a Israel, que era o lugar que eles deveriam estar, porque Jesus havia falado que coisas grandes aconteceriam logo após a sua morte e ressurreição em Jerusalém. Eles estavam em sentido contrário. Jesus aparece para eles e pergunta, né? Eles não o reconhecem, e pergunta: o que está acontecendo? Você não sabe? E começa toda a conversa, mas o que eles dizem é o seguinte: e nós, sobre Jesus, né? E nós esperávamos que era ele o que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E o relato deles é um relato de aflição, de falta de esperança. E porque eles tinham uma esperança diferente da esperança que Deus tinha para eles, né? E aí Jesus começa a falar, entrar com as escrituras, e aquilo reacende a chama. E depois eu te recomendo para que leia essa história, para você ver como eles voltaram encorajados e a esperança foi renovada porque Cristo veio e fez a diferença. Não mudou a situação no sentido, mas o que mudou é que eles tiveram a certeza, aquela paz que só Cristo pode dar. E aí, voltando para João, agora vamos lá no capítulo 20, João capítulo 20, no versículo 19, diz o seguinte, nós vamos ler do 19 ao 21. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. É interessante essa passagem, né? Lembra, Jesus morreu, ia ressuscitar, eles ainda não entenderam o que estava acontecendo, estão trancados, morrendo de medo, porque o líder, né? Se Jesus era o líder, era o Messias para eles, havia sido torturado, julgado, crucificado, né? E morto daquela maneira, eles estavam morrendo de medo. Vai acontecer o mesmo com a gente. E eles lá trancados, morrendo de medo, e quem aparece no meio deles para falar tenham paz? Jesus. Então, irmãos, talvez essa seja a nossa situação hoje. Estamos trancados em casa, morrendo de medo. E nós precisamos entender que Jesus está na nossa casa, na nossa sala, falando: tenham paz em mim. E isso eu já tinha falado, que vocês iriam passar por aflições. O que está acontecendo? Tenham paz. Lembre quem eu sou. Lembre do propósito, lembre que você é peregrino, lembre que eu ressuscitei. Lembre que eu falei que eu venci o mundo e vocês também iriam vencer. Irmãos, nós temos que vencer o mundo que há em nossos corações. O medo, o mundo se tornou algo tão importante que nós precisamos vencê-lo.
vencer o medo da morte. Jesus veio tirar esse medo, vencer o nosso materialismo, vencer nossas inseguranças, vencer a nossa preguiça, o nosso orgulho, a nossa falsa segurança, a idolatria, o materialismo. Jesus está falando, por que vocês estão trancados aqui morrendo de medo? Eu não estou falando que nós devemos sair à rua, não é esse o sentido, mas o que estou falando, ainda que você esteja na sua casa, você deve estar cheio de esperança. Lembrando que era isso mesmo, porque, irmãos, o que nós estamos aguardando é a volta de Jesus, não é somente a cura de doenças. Nós estamos aguardando a nova Jerusalém, o noivo, lembra disso? Paz esteja com vocês, é o que Cristo tem falado para nós. Eles estavam com medo, né? E é o cenário que nós estamos vivendo. Nós tivemos um encontro com a finitude. Caiu a ficha. Nós somos frágeis. Talvez você, como eu, né? Nossa, eu tô cuidando da minha saúde. Eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu vou na academia, eu tento, né, comer bem. Ótimo, faz bem, cuida do seu corpo. Talvez, mas às vezes nós colocamos tanta confiança nisso e olha o que acontece. De repente a sua saúde está ameaçada. Talvez você confia muito no seu trabalho. Não, o meu trabalho é ponta firme, né? Lá vem meu sustento, é uma empresa sólida, ou o meu negócio é um negócio muito sólido, e aquilo te traz uma falsa segurança, uma falsa alegria, e você só investe e gasta tempo nisso. E olha agora, questão de semanas, olha o que é essa segurança, olha como ela é nada segura. É o que Jesus está falando, não ponha sua paz nisso. Você que confiava na sua conta bancária, você não pode confiar mais. Na sua capacidade, você não pode nem demonstrá-la, porque não tem como. Tudo isso tem demonstrado como nós dependemos de Deus, como nós precisamos. A modernidade, ela nos vendeu uma falsa sensação de controle. A gente acha que tem controle sobre as coisas, mas nós não temos. Recursos financeiros não traz controle sobre nada. Há recursos técnicos, a ciência, até a religião. Né? A gente não pode nem reunir mais como corpo, né? A gente está reunindo aqui virtualmente. Então Deus sabotou tudo isso para que nós colocássemos a esperança nele, para que o medo fosse substituído pela fé em Cristo. Jesus, ele muda, ele transforma o medo em segurança. E os discípulos daí saem cheios de ânimo, porque falam, olha, vocês são enviados, né? Eu quero muito, irmãos, encorajá-los, porque nós temos uma oportunidade de passar uma mensagem de esperança para os incrédulos. Sabe, nós conhecemos pessoas que não conhecem a Cristo, mas que mensagem nós estamos passando para elas? Depois que tudo isso acabe, qual é a mensagem que nós estamos deixando? Qual é a mensagem que a igreja está deixando? Jesus nunca falou que estaríamos blindados do desespero, das aflições, que iríamos perder coisas. Talvez nós estamos nessa situação, em pânico, né? E a solução, irmãos, é perceber que Cristo está no nosso meio. Qual é a mensagem que nós estamos passando? Você esqueceu que você é um peregrino? Desde o Éden, irmãos, desde o Éden, desde que o homem é expulso do paraíso, nós somos peregrinos. Salmo 84, versículo 5, você pode anotar, e eu também vou disponibilizar as minhas anotações aqui, mas Salmos 84, versículo 5 diz o seguinte: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. O seu coração é um coração peregrino? Os peregrinos, irmãos, precisam aprender a ter paz antes da paz celestial. Eu sei, vamos ter paz no céu, mas antes nós vamos ter paz aqui, a paz que só Cristo pode nos dar. Onde nossos corações estão ancorados? Acompanha comigo lá em Hebreus, Hebreus capítulo 6, e aqui há eu gosto muito do livro de Hebreus, né, porque ele é encorajador, ele nos faz colocar a nossa esperança na coisa certa. Em Hebreus 6, no versículo 19, diz o seguinte: temos essa esperança como a âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu,
onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o que Hebreus fala é que nós temos, olha o que ele fala, nós temos esta esperança como âncora da nossa alma, firme, segura. Sabe onde está essa âncora? Em Cristo, por detrás do véu, né? Quando o Jesus morre, aquele véu que separava o Santíssimo Lugar, onde, né, só o sumo sacerdote tinha acesso, nós temos acesso agora a Deus. Jesus, ele rasga o véu e ele fala, olha, coloca a sua âncora aqui, meu amigo, em mim, e eu vou te sustentar. O seu barco não vai sair à deriva, vão vir as ondas, vai sentir as aflições, mas você está preso em mim. A sua âncora em mim, ela está bem firme. Agora, se nós não temos âncora, ou colocamos âncora em coisas que não seguram, estaremos à deriva, no desespero, na falta de esperança. Irmãos, volta a falar qual é a mensagem que nós estamos passando para esse mundo. O que seus amigos vão falar de você depois da pandemia? Poxa, como você suportou tudo aquilo? Ainda que você tenha perdas até de vidas de alguém que você ama. Qual é a mensagem que nós, como igreja, estamos passando? Onde nós estamos colocando a nossa âncora? Se você colocou a âncora naquelas coisas que são passageiras, seu barco foi. É hora de voltar e jogar a âncora no lugar certo. Você compreende isso? Eu acredito, irmãos, que nós estamos caminhando para uma reflexão de uma experiência realista, né? Que a confiança que Deus quer que a gente construa não seja na mentira, mas na verdade. E você deve pensar assim, como que eu estou reagindo nesses momentos inesperados, né? Cada um reage de uma maneira. Talvez alguns ficaram muito pessimistas, né? Poxa, o mundo acabou, vamos todos morrer, né? Entrando numa certa histeria. Talvez outros de nós estamos negando a verdade. Não é assim, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Nós temos que aceitar as coisas como elas são, porém com esse olhar de Cristo, né? Deus não está nos chamando a murmurar nesse momento. Lembra do povo do Egito? Quando eles saem do Egito, né, e começam a lidar com as aflições? Qual era a questão ali? Eles começaram a falar, não, por que Moisés nos tiraste daqui? Agora não haviam túmulo suficiente para nos enterrar no Egito, você quer nos matar? E havia uma murmuração enorme, né? Porém, olha a diferença de Cristo. Eu queria que você abrisse lá em Salmo 22. Nós vamos ler Salmo 22. Esse é o salmo que Jesus, no momento da sua morte na cruz, ele pronuncia. Ele fala assim, Salmo 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Quando Jesus ele pronuncia isso, é um salmo que é uma canção. Talvez Jesus queria entoar um canto de louvor a Deus no momento de maior aflição. E é interessante que esse salmo ele começa assim, meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo de angústia, né? Ele fala, olha, por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Jesus ele está replicando um sentimento, né? Falando de sua angústia, mas ele falou antes o quê? Meu Deus. Isso é tão importante, irmãos. Você pode estar passando por angústia. Eu passo por momentos de angústia. Estou passando, a gente passa. Esse momento é um momento angustiante. O medo do futuro. Mas nunca esqueça das primeiras palavras de Jesus. Meu Deus. Esse salmo, ele termina com um louvor. Depois nós vamos lê-lo, né? Para que a gente entenda. Mas é um salmo de louvor. Eu queria falar para vocês que cristianismo ele não existe para aliviar a dor de ninguém. Às vezes a gente quer explicar, né? As pessoas querem explicação, porquê de tudo isso. Ainda que você tivesse a resposta de falar o porquê, não aliviaria a dor. Não adianta, né? Se a gente soubesse o porquê das coisas, não alivia a dor. Mas assim, o cristianismo
ele tem que dar sentido à dor. E qual é o sentido da dor, irmãos? É entender Cristo, é Cristo. É porque ele sentiu a dor e ele entendeu o sentido da dor dele. Cristianismo não é anestésico para ninguém. Nós não temos que aí oferecer anestesia à dor das pessoas. Não adianta você falar, não, tá tudo certo, vai passar assim, mas nós vamos sofrer. E tá bom, faz parte do cristianismo, faz parte da vida. Nós não somos os únicos que estamos sofrendo. Mas nós precisamos demonstrar a esse mundo que nós temos uma esperança. Nós precisamos oferecer, não alívio, olha, não, vai dar tudo certo, mas falar, olha, isso tem um sentido, Deus quer nos ensinar isso. O que Deus está querendo ensinar para você? O que Deus está querendo ensinar esse mundo, irmãos? O mundo tem parado, nós vamos pregar o evangelho, falar. Eu tenho recebido notícias de pessoas que ligam para estudar a Bíblia, estou muito animado com isso. Apesar de toda a dor, as pessoas estão acordando. Né? Nós fomos enviados, lembra? Quando Jesus tirou o medo e colocou paz no coração dos discípulos, ele falou o seguinte, eu os envio. Irmãos, nós precisamos buscar essa paz, sermos enviados. Você não precisa sair da sua casa, mas você pode ligar, encorajar um irmão. Você pode falar com seus familiares, com aquelas pessoas que você tem contato, lembrar de quem você é. Lembrar que tudo que você tem, Deus faz assim e se acaba. E Deus faz assim e volta. Irmão, nós não podemos olhar essas coisas sem entender a perspectiva de Deus, que Ele continua no controle. Jesus não saiu nem um segundo do seu trono, não deixou nem um segundo de sustentar o universo. Se Ele deixasse 1/1000 de segundo, tudo isso teria acabado. Lembra, meu Deus, está difícil, me sinto abandonado, mas o Senhor continua sendo meu Deus. Queria terminar essa mensagem lendo o Salmos 22 inteiro. Olha só que salmo maravilhoso. Eu acredito que vale a pena a gente gastar um tempinho nele agora para terminar o que eu queria expor a vocês. Vou ler novamente. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, e motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, me deste segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramarei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou, como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro.
De ti vem o tema de meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e o povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Irmãos, esse salmo é maravilhoso. Queria encerrar com ele. Queria chamá-los a fazer uma reflexão sobre tudo que eu compartilhei, especialmente nesses salmos, que começa de maneira tão triste e termina como um salmo de louvor. Ele reina sobre as nações. Ele reina sobre o Brasil, ele reina sobre nós. Esse salmo é a trilha sonora da Páscoa, né? Jesus praticamente é descrito aqui, é um salmo que ele entoou no começo. Ele começa e fala os 2 primeiros versículos, então ele dá o brado e morre. Mas, irmãos, eu queria também chamá-los vamos celebrar a Páscoa, sim. Os próximos cultos nós iremos falar sobre isso. Espero que até terminar a série, quando chegarmos lá para o dia 12 de abril, nossos corações estejam tão conectados com Deus, né? Em relação à Páscoa. Nós vamos celebrar a nossa Páscoa. E nesses momentos de aflições, tenham paz. Não permita que discussões nos separem. Assim como o mundo está brigando, né? Muitas opiniões polarizadas. Eu sei que isso chega na igreja, né? Eu sei que cada um tem o seu ponto de vista. Nós somos parte da sociedade, vamos refletir isso. Mas nós temos aquele que nos dá paz. Se você tem sentido desesperado, respira. Volta, se ajoelha. Não fica tomando decisões ou desesperado, achando que se você não fizer algumas coisas, faça a sua parte, né? Sirva, mas descansa seu coração em Deus. Façamos o que é necessário. Sejamos bons filhos de Deus, né? Bons cidadãos. Mas nunca, lembra, você e eu, nós somos cidadãos do céu. Nós somos peregrinos. Que Deus conceda a paz ao seu coração e louvado seja o nome do nosso Senhor. Muito obrigado, ótima semana, e durante a semana enviaremos alguns vídeos para encorajá-los. Obrigado, irmãos.